Saudações, meus amigos. Hoje nós continuaremos a nossa exposição do livro de ordem, nosso comentário sobre o livro de ordem, a Constituição Red Pill, né? Aqui o lugar onde a gente encontra verdades, queiramos nós ou não, né? Neste momento, então, a gente continuará a partir do artigo de número 5. A gente está ainda naquilo que eu me referi como um preâmbulo, porque em outros documentos constitucionais, isso aqui é considerado um preâmbulo do texto constitucional, como escrito pela Igreja da Escócia, isso no ano de 1645, né? No entanto, dentro do texto constitucional que a gente estava vendo, ele é o capítulo primeiro, né? Ele é parte propriamente ah, da, do corpo constitucional. E como também comentado, né, essa Constituição, esse livro de ordem, nesse momento, nessa época, ele era parte de um corpo constitucional que regia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que que isso é importante? Porque confissão de fé e catecismos tinham também poder constitucional. E, particularmente, creio eu, tenha sido um erro, o abandono disso, porque hoje confissão de fé, ela ah, geralmente é considerado como um documento que deve ser bom, né. Muitas pessoas falam sobre discordâncias com a confissão de fé, falam sobre a diferença de autoridade que ela possui para com a Bíblia, a gente vai falar sobre isso em tempo oportuno. Ah, mas no final das contas, né, essa nossa análise é uma análise documental, que a gente está fazendo agora, e, hã posteriormente, caberá a gente fazer muitos e muitos comentários sobre o que que é a confessionalidade dentro, de um ambiente eclesiástico e também acabar, né, suspender pelo menos certos mitos que existem hoje com relação à confessionalidade, né. Para, o dia de hoje, a gente continua agora a partir do capítulo quinto, que diz assim: "A jurisdição eclesiástica é um poder coletivo", e aí ele até reafirma, ele até faz um aposto explicativo, né, ele não é individual, né. Então, o poder da igreja, o poder de disciplina, o poder, de gestão da igreja, qualquer que em qualquer das suas administrações, ele virá de modo coletivo. Então, isso aqui é uma oposição, novamente, ao sistema episcopal, no qual você tem a jurisdição da igreja sob um indivíduo, né. Então, justamente, uma das grandes questões do presbiterianismo e um dos pontos, né, ah, nos quais o presbiterianismo ele se sustenta é justamente essa ideia de que a jurisdição eclesiástica, o poder eclesiástico, ele é um poder somente de natureza coletiva. E ele é exercido por presbíteros reunidos em concílios. Então perceba, anteriormente foi citado aquilo que foi chamado de bispos, são os presbíteros de 2 tipos de ordem, a gente viu isso, ordem docente e ordem regente. Eu comentei que é como se fossem duas comissões que se levantam ali, que podem, trazer a sucessão apostólica, que é a sucessão que vem da ordem do presbitério e outra que vem da ordem da igreja local. Então, se você é um presbítero cuja ordenação proveio de um presbitério, você é um presbítero docente. A sua principal atividade é a docência, é a cátedra, é o ensino, é o aperfeiçoamento do povo de Deus através da iluminação do que a palavra nos diz, certo? Então, esse é o ponto principal desse ofício. E do outro lado, você tem os presbíteros regentes, cuja ordenação provém da igreja local. Então, você tem ali uma igreja em específico, você reúne os presbíteros de dentro daquela igreja, eles fazem a cerimônia de imposição de mãos, e então você é ordenado por uma ordem que vem da comunidade da igreja local.
E tem um ponto importante sobre isso ah, que é o seguinte, né? Ah, quando a gente abre o livro de ordem, a gente tem que. Ele é o livro de ordem das igrejas presbiterianas do Brasil. E isso é outra coisa que se perdeu, né? Então, no momento em que a gente tornou-se no caso, a época, né, a Igreja Cristã Presbiteriana, isso em 39, se eu não me engano, deixa eu verificar aqui, tirar a tema, né? Vamos ver juntos aqui. Códigos, não, calma aí. Cristã Presbiteriana. 1937 é a data da promulgação da próxima Constituição, né? Então, quando se tornou uma igreja presbiteriana e posteriormente a Igreja Presbiteriana do Brasil, você perde muito do sentido da federação de igrejas, né? Que é uma coisa que hoje constitucionalmente se apresenta dentro da Constituição da Igreja Presbiteriana, né? Então, no artigo 1º, você tem que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma federação de igrejas locais, né? Então, esse é um ponto que ele é importante, no entanto, ele tornou-se secundário. A gente tem hoje outras denominações reformadas que vão utilizar o nome coletivo. Em algo que é estranho ao sistema presbiteriano, nós unificamos o corpo de igrejas dentro de um ente único. Quando, na verdade, o modelo presbiteriano, e especialmente esse modelo que ele é mais visível nesses documentos antigos, a ideia era que você tem igrejas que se reúnem para formar um corpo sinodal, né? Do grego sun, né? Que é um ajuntamento, né? E aí, em outro momento, a gente vai falar sobre essa questão do Supremo Concílio, né? Que é um nome que não condiz com a realidade. Mas ah, o que você tem se você possui um modelo federativo, a ideia é que você tem núcleos de autarquia, núcleos que possuem uma autoridade que é a maior autoridade num sentido da vida cristã e num sentido de ações imediatas. Então, esse é o modelo coletivo, o modelo das igrejas reformadas, o modelo aqui nesse caso, das igrejas presbiterianas do Brasil. Então, você tem um modelo que está sendo passado para igrejas, né? E essa é a forma clássica do presbiterianismo. Na verdade, particularmente, eu penso que é até uma coisa alheia ao presbiterianismo você ter eh, autoridades absolutas acima dos presbitérios, né? Então, você ter um modelo no qual uma autoridade ela vem de um topo e desce, não é o modelo presbiteriano. O modelo presbiteriano é o contrário. Você tem igrejas reunidas que elas então sobem a sua autoridade, em momentos delegam a sua autoridade para resolver questões de natureza prática barra doutrinária, né? Então, continuando, né, nesse texto, a jurisdição eclesiástica é um poder coletivo não individual exercido por presbíteros. E daí que vem a ideia de presbiterianismo, né? Então, todo o poder da igreja, ele reside em presbíteros, então não é um modelo democrático, de modo algum. Você não tem um conjunto ali do total de membros das igrejas que vão tomar as decisões finais. Mas você tem um conjunto de presbíteros. Presbítero é um velho, né? Então, você até pode pensar na presbiopia, né? Quando você vai ficando mais velho, o seu olho vai ficando pior, né? Ele vai se degradando um pouco. Vem de presbítero, né? Então, quando você fica velho, o presbítero, o olho vai
perdendo parte da força dele, né. Mas você tem esse poder que ele é exercido por essas pessoas, esses presbíteros, mais uma vez, docentes e regentes, que estão reunidos em concílios. Então, como que é esse exercício coletivo? Ele é coletivo quando você tem justamente essa união deles dentro de um concílio. Se é um concílio de igreja local, de modo geral, vai ser chamado de conselho da igreja, e reunidos em um corpo maior, você vai ter um corpo presbiteral. E, mais uma vez, como diz o livro de ordem, esse é o modelo bíblico. É o modelo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ordenou para a igreja dele. Esses concílios podem ter jurisdição sobre uma, então, como comentado, é a ideia de um conselho local ou mais igrejas, que é a ideia presbiterial. Mas mantém entre si relações tais que tornam real a ideia da unidade da igreja. Então, isso retorna à questão da unidade. A igreja ela é una, santa e católica, né? Ela é una porque ela é uma só, não no sentido institucional, mas no sentido, hã, eh eu esqueci o adjetivo, mas num sentido de que doutrinariamente nós compartilhamos os valores que os valores e compartilhamos o reconhecimento do senhorio de Cristo por sobre a nossa vida. Então essa é a ideia de você ter uma igreja una. E isso une essa igreja em todos os tempos, de toda a história, em todos os lugares do mundo. Então, ainda que em qualquer outro país você não vai ter membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou de modo geral, né, existem, certas ações temporárias e missionárias em certos lugares que você vai ter igrejas presbiterianas do Brasil em outros países, mas as denominações de outros países são outras. Isso não quer dizer que nós tenhamos outra religião. Isso não quer dizer que nós não sejamos, no sentido de um catolicismo, nós não sejamos a mesma igreja. A única diferença é que nós estamos em lugares diferentes, nós temos, autarquias, a ideia de autarquia é uma responsabilidade limitada, né, você tem a autoridade absoluta, você tem uma autarquia que ela possui um poder delegado para ela fazer certas coisas e, biblicamente, o esquema, o sistema de autoridade humana, ele provém dessa ideia de autarquia, né. Então você tem esses concílios que vão agir por sobre mais de uma igreja, que então seria a ideia de um presbitério, né. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente criou 2 níveis para isso. A gente criou o presbitério, que vai ser para uma comunidade pequena de igrejas, depois um sínodo para uma comunidade um pouco maior e um concílio supremo que vai, reger, que vai ter essa autoridade, essa jurisdição por sobre um número total de igrejas dentro da denominação, né. De ordinário, os oficiais da igreja são ordenados por um concílio. Então, a ordem, então aquilo que é ordinário, é que os oficiais, então foram aqueles que foram citados, presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos, eles são ordenados por um concílio. Capítulo 7, artigo 7, né. A doutrina bíblica do governo presbiterial é necessária ao aperfeiçoamento da ordem da igreja visível, mas não é essencial à sua existência. Então, existem igrejas que são parte da igreja visível, que são igrejas verdadeiras, que são igrejas eh, que estão debaixo do senhorio de Cristo, então, mas elas não são presbiterianas, ou não possuem um governo presbiterial. No entanto, e essa aqui é a ideia da obediência à lei de Deus, que é, assim, hoje, especialmente quando você começa a afirmar doutrinas como sendo verdadeiras dentro do seio da igreja, doutrinas, algumas nem tão complexas, então, doutrinas, por exemplo, relativas aos 10 mandamentos, né, vai ter muita gente que vai chegar, pegar a confissão de fé e vai dizer: "Não, mas essa interpretação aqui sobre o quarto mandamento, sobre o segundo mandamento é uma coisa secundária". Que já é um erro, porque a ideia da confissão de fé é justamente que não tenha nada nela que seja secundário. A ideia da confissão de fé é justamente você trazer ali dentro os elementos que são necessários e que são,
hã, que são necessários para a vida da igreja ou para a reunião dentro daquela igreja, daquela comunidade eclesiástica em específico. E quando você começa a defender certas posições, então algumas básicas como essa dos mandamentos, outras de alguma complexidade um pouco maior, sempre, 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 sempre você vai encontrar a seguinte pergunta: "Tá, mas a gente não pode dar um migué nisso aí? A gente não pode fazer de qualquer jeito, fazer de outro jeito? Se fizer de outro jeito tá errado então". Tá, né. E o que que isso implica? Estar errado implica que o aperfeiçoamento da ordem da igreja visível é prejudicado. Então você tem uma capacidade para que você então cresça, eh, em um aperfeiçoamento da igreja, e que a gente comentou, é um dos 2 das 2 missões da igreja, é aperfeiçoar os crentes e é reuni-los. A igreja existe para isso. Quando você não obedece aos mandamentos do Senhor, ou quando muitas vezes você não os entende, ou coisas assim, há um prejuízo de bênçãos, você não recebe certas bênçãos. E esse é o caso também do sistema presbiterial, né. Se, ele não é, seguido em uma determinada denominação, em um determinado grupo, existe um prejuízo para as bênçãos de Deus relativas à obediência e relativas ao próprio sistema que, o Senhor colocou ali para ser seguido. No entanto, segue aqui, isso não é, essencial à existência. Então, para uma igreja ser igreja, ela não precisa ser presbiteriana. Capítulo 2, seção um, né, capítulo 2, parte A, seção um. Então, seu rei e cabeça. E eu, assim, creio que essa invocação que é feita aqui no artigo 8 ela é, assim, da maior necessidade e a maior perda constitucional que a gente teve dentro do sistema de governo presbiteriano. Porque você começa então, tendo sido falado o que que a igreja é, e mais uma vez, não é, em termos de CPF, não é em termos de coisas assim, né, então a gente pode até comparar isso com o capítulo primeiro da Constituição da IPB, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento, como sistema expositivo de doutrina e prática, rege-se pela presente Constituição, é pessoa jurídica de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados, né. E aqui já é, um ponto de discordância, porque no livro de ordem você não tem, um exercício de governo por meio de indivíduos, você somente tem uma legítima representação do poder eclesial através de concílios, né, através de um coletivo. Então, assim, você veja, isso aqui é muito mais jurídico, né. A igreja presbiteriana é isso, ela se rege de tal jeito, é uma pessoa jurídica, está de acordo com as leis do Brasil, ela tem o fim tal, nã-nã-nã-nã-nã. E eu digo que este aqui, né, a maior perda, porque a gente começa, né, tendo sido explicado em termos bíblicos o que que é a igreja, então você perceba, o livro de ordem ele já começa dizendo: "A forma bíblica do governo da igreja é a presbiterial". Então esse é o ponto de partida, né, o ponto de partida bíblico, não é jurídico. Mas, terminando de expor essa primeira parte, a gente tem então uma sessão que vai falar sobre o rei e cabeça da igreja. Então aqui é, na verdade, até um ponto mais importante do que o governo, o local da igreja, é a ordem universal, ela é temporal, porque ela nos veio através da palavra de Deus, trazida a nós pelos profetas e por aqueles autorizados a escrevê-la, mas ela é uma ordem que provém do Senhor de todo o universo. E a gente começa então, já o pensamento constitucional, falando quem é Cristo, quem é o rei e o cabeça da igreja. Então, na verdade não é, né, nenhum sistema parlamentar, né, que o pessoal gosta de comparar, né. Não, você tem um sistema democrático que é mais um sistema congregacional.
você tem um sistema presidencialista que é mais parecido com o sistema episcopal, e o sistema parlamentar que ele é presbiterial, né? Mas não tem nada a ver, né? O modo de governo que a Bíblia nos traz é uma monarquia, né? Não é uma democracia, não é um presidencialismo, mas é uma monarquia, na qual você possui um rei que ele é um monarca absolutista e que governa por sobre tudo, né? Então vamos lá. Artigo 8. E mais uma pausa, porque eu acho tão fantástico isso aqui estar numa Constituição que é uma coisa que realmente me aquece o coração, né? Você tem, então, hoje, né, dentro de uma reunião de presbitério, eu não estou com o livro aqui, mas dentro de uma reunião de presbitério, você vai usar todo, assim, a cada minuto e segundo você vai usar. Antigamente era verdinha, né? Agora é azul, né? Você vai usar o manual presbiteriano, você vai usar ali a Constituição presbiteriana, os outros códigos que tem ali dentro e modelos que estão ali. E raramente você vai usar a Bíblia, exceto no momento de devocional. Mas nesse raramente você utilizará a Bíblia. E quando ela é utilizada é uma questão de opinião, né? Você trazer um texto bíblico, alguma coisa ali, é uma opinião que você traz, né? Mas o que é absoluto, o que é completo é, hoje, né, a Constituição da Igreja. E, assim, de vez em nunca, basicamente nunca, hoje é quase só usado, é basicamente só usado para termos disciplinares, basicamente nunca você vai utilizar os textos confessionais. Que, mais uma vez, nesse modelo, no modelo de livro de ordem, do livro de ordem, é, o texto confessional ele é parte da Constituição, ele tem tanto valor quanto qualquer artigo. Então isso é importante. E aí você pense, né, nesse sentido, que ah, a maior parte daquilo que você vai utilizar em uma reunião de presbitério. Só um minutinho, eu vou pegar. Peraí. Ok, então, de modo geral, né, numa reunião de presbitério, você vai usar, assim, quase 100% das vezes você vai utilizar esse livro aqui, né? Manual Presbiteriano com suas notas remissivas, né? Então, você vai utilizar demais, demais, demais resoluções do Supremo Concílio e o texto constitucional. Muito pouco você vai utilizar estes documentos aqui. Falta para mim o Catecismo Maior, que não sei se foi perdido ou roubado, mas eu preciso de um novo. Muito pouco você vai utilizar as confissões de fé e, ahm, vez ou outra, você irá utilizar o texto sagrado, né? No entanto, você imagina em um momento no qual parte daquilo que é o regimento constitucional da igreja, um texto que diz assim: Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, cujo nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, da grandeza de cujo principado e paz não haverá fim, o qual se assenta sobre o trono de Davi e em seu reino para firmá-lo e fortalecê-lo para todo sempre, tendo-lhe sido conferida toda a autoridade no céu e na terra pelo Pai, que o ressuscitou dos mortos e o exaltou à sua destra, sobre todo o principado, poder, autoridade e domínio, bem como sobre todo o nome que se nomeia não só neste mundo, mas também no vindouro, e tudo lhe sujeitou debaixo dos pés, constituindo-o sobre todas as coisas como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e o complemento daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui estava só apresentando o rei da igreja. Este mesmo Jesus, tendo subido acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, recebeu dons para a sua igreja
e deu todos os oficiais necessários para para a edificação da mesma e aperfeiçoamento dos seus santos. Então aqui trata do Senhor e cabeça da igreja, e no finalzinho ele vai fazer um parênteses ali bem pequenininho de 6 linhas, né? Não é nem 6 linhas, é 3 linhas ali no final, para dizer, olha, e humildemente esse é o Senhor que instituiu estes oficiais, né? E dentro das diferenças constitucionais que a gente pode observar, né? Então, se a gente for pesquisar Jesus, né, dentro da Constituição da IPB, a gente tem ah, no artigo 2º, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus, em espírito e em verdade, pregar o evangelho, batizar os conversos, os filhos menores sob sua guarda, ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das escrituras do Antigo e Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza. Artigo 14, são deveres dos membros da igreja conforme o ensino e espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, tais. E artigo 70, a linha B, exigir obediência aos preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem 3 artigos na nossa Constituição hoje que citam o nome de Jesus, né? E, e é só para citar, né? Só para dizer, no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por exemplo, se você for comparar isso com o que vai falar sobre deixa eu ver se está aqui com o doutor, né? Aqui, ó. Você vê que é mais falado sobre o pastor, os títulos e a honra que o pastor tem, do que sobre Cristo, né? Então, essa é uma diferença constitucional. Então, você veja aqui, artigo 30, parágrafo único, né? Os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro de bispo, pastor, ministro, presbítero ou ancião, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador, doutor e dispenseiro dos mistérios de Deus indicam funções diversas e não graus diferentes de dignidade do ofício, né? Então, isso aqui é tudo que vai falar sobre os títulos do ministro, né? Do presbítero, ele vai só falar, né? Então, tem também os presbíteros, né? A gente estava no 70, né? 67. Os conselhos da Igreja Presbiteriana do Brasil são assembleias constituídas de ministros e presbíteros regentes, né? Ah, eu não estou com o texto específico aqui que vai dizer o que é o presbítero, mas vocês entenderam a ideia, né? No entanto, aqui a gente começa com toda essa exaltação ao nome de Cristo. Então assim, o que que é você ser o embaixador, entendeu? Diante dessa primeira definição que vai aparecer aqui do Senhor da igreja. É a primeira porque tem muito mais, né? Dito isso, uma das coisas, inclusive, né, que a gente perdeu também sobre paridade, né? É isso aqui, que o pastor, segundo os títulos bíblicos que foram dados, ele é também doutor, né? Então, hoje me entristece, por exemplo, né, o garbo que é dado para pessoas que têm doutorado especialmente dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Em certos círculos, e eu não digo de círculos acadêmicos, mas em círculos de dentro da igreja, você só tem voz se você for doutor, né? No entanto, a ideia também do sistema presbiteral é justamente essa paridade, né? Você estar em uma reunião na qual você está sempre entre pares, né? E a questão de doutor, você tem um título bíblico conferido à pessoa e constitucional também, né? Como a gente enxerga aqui. Mas, no entanto, você vai apresentar o tal. Esse aqui é o reverendo, esse aqui é o reverendo doutor, tal, tal, né? E é, isso o problema não é tanto com o esforço que a pessoa tem para obter aquele título, e bem como a honra, onde a honra é devida, mas a diminuição do sistema de paridade, né? Hoje, dentro de reuniões da Igreja Presbiteriana, você não tem um sistema de paridade, de modo algum. Você tem presbíteros que são uma segunda categoria diante dos pastores, isso pragmaticamente como é tratado. E aí você vai ter uma mesa executiva, que em tese é uma das comissões do presbitério, que ela está ali para executar.
certas ações que foram delegadas a ela, mas que aquela mesa executiva ela é uma mesa de presidência, ela é uma mesa diretora, né? Então você tem esses degraus que são tratados, e aí, nossa, meu amigo, se você é presidente do presbitério, você tá com a bola toda. Se é presidente do sínodo também, meu amigo, você está na reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uau! Entendeu? O que é, mais uma vez, uma coisa completamente alheia ao sistema de governo correto, que é o sistema de governo presbiteral, né? Presbiteriano. Ahn, inclusive, a gente vê isso, né, a gente hoje, né, é o dia 1º de maio de 2026, né, a gente está para ter uma reunião do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, e recentemente fizeram uma live com os, aspas, presidenciáveis da IPB, né. Então você tinha ali três indivíduos que são assim, que são a bola da vez para serem os próximos presidentes ah, do Supremo, os presidentes do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? No entanto, isso é assim, é parte da verdade. Eles são presidenciáveis, mas eles estão junto de outros 1.497 pessoas, né? Então ali você tem 1.500 presidenciáveis ali dentro daquela reunião, né? Porque o que você precisa é estar regularmente instalado na reunião, você pode ser votado, né? No entanto, a gente tem a bola da vez, a gente tem as indicações de presbitérios, indicações ali de autarquias, indicações que fazem, né? Não, autarquias, eu nunca vi autarquia fazer indicação para Supremo, mas geralmente você vai ter de presbitérios, de sínodos, né? Que serve como indicações, mas os nomes presidenciáveis são absolutamente todos os que ali estão. Por quê? Você está num ambiente entre pares, né? Certo. Então, esse senhor da igreja, continuando a exposição, o que que ele fez, né? Ele subiu aos céus, ou subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, as missões que foram entregues para ele, ele cumpriu e subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e governa por sobre absolutamente tudo, e o seu governo jamais terá fim, né? Então, ele recebeu toda a autoridade. O próprio Jesus Cristo falou, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Então, por causa disso, eu lhes digo, façam isso que eu estou dizendo, porque eu tenho autoridade para tudo, né? E parte daquilo que ele fez é que ele subiu aos céus e, tendo feito isso com essa autoridade recebida, ele recebeu dons para a sua igreja. Recebeu, dom vem do grego doron, né, que é um presente, é uma coisa que é entregue. Então, ele pegou ali um monte de presente e distribuiu eles para a igreja de Cristo, de modo que ele entregou à igreja todos os oficiais necessários para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento dos seus santos. Isso quer dizer que Jesus Cristo, tendo recebido autoridade, ele garante que a igreja dele continuará operando. Perceba, ah, são os dons necessários para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento dos santos, que volta para as missões da igreja. A missão da igreja é reunir os santos e aperfeiçoá-los. Deus entregou Jesus Cristo, Deus entregou tudo o que é necessário para que a igreja a igreja dele se instale de modo permanente por sobre a face da terra. Então, nesse sentido, muitas vezes nos falta fé, né? Muitas vezes a gente se pergunta, né? Cadê os presbíteros de verdade? Cadê os pastores de verdade por aí? Cadê os homens de verdade, os pais de família de verdade? Cadê os jovens de verdade, né? Que tenham um ímpeto e uma devoção, entreguem a devida importância para o trabalho da igreja, né? A gente se pergunta isso. No entanto, é uma parte doutrinária dentro de um sistema presbiteriano é que o nosso Senhor entregou esses dons sim para a igreja e é possível a gente ter uma igreja que está sendo fortalecida, que está sendo edificada e que está aperfeiçoando os seus santos e cumprindo a missão que lhe cabe,
reunir e edificar os santos, né? E muitas vezes nos falta fé, né? Muitas vezes a gente olha isso como sendo algo que vem do nosso esforço. No entanto, isso é uma das coisas que vem de Cristo. Artigo 9º, Jesus. Aí, mais uma vez, aqui é interessante que esse texto ele quase não consegue citar o nome de Cristo sem exaltá-lo, né? Jesus, o mediador e único sacerdote, profeta, rei, salvador e cabeça da igreja. Nesse sentido, ele está trazendo, né, os ofícios de Cristo, sendo profeta, sendo sacerdote, sendo rei, e as missões específicas que ele tem para com a igreja, né? Seu salvador e o seu cabeça, o seu governante. Ele reúne em si, eminentemente, todos os ofícios da mesma. E muitos dos nomes destes ofícios lhes são atribuídos nas Escrituras. Ele é apóstolo, pastor, mestre, ministro, bispo e o único legislador em Sião, né? E aqui a gente pode até adicionar diácono, né? Porque um dos termos, né, no grego para ministro é diácono, né? O diákonos, né, em grego. Então perceba, a origem desses oficialatos é justamente o senhor da igreja. Você tem um ministro, você tem um pastor, antigamente você tinha os apóstolos, antigamente você tinha os evangelistas, você tinha os profetas e tal, e junto com isso títulos também de ministro, bispo e tal, legisladores. Tudo isso, na verdade, é uma, uma imitação, né? Na verdade, é um teatrinho que a gente faz imitando ao nosso Senhor, a gente agindo segundo aquilo que ele próprio já tinha e ele próprio entregou ao mundo. A ele, ou perdão, pertence a sua divina majestade, né? Então, opa, It's 14 hours. não está mostrando o texto aqui, né? Ahm, pertence a sua divina majestade governar, instruir e ensinar a igreja. Isso aqui é um pronome de tratamento, né? Então, igual você vai chamar o juiz de excelência, vai chamar o não sei quem de senhor, de vossa não sei o que e tal, 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 até o você, né, um pronome de tratamento. O modo que se dirige a Cristo aqui é a divina majestade, né? O Senhor pertence a Ele, né? Pertence à sua divina majestade governar. Então, como comentado também na nossa última aula, existem coisas que Deus compartilhou com a igreja e coisas que não. Em termos absolutos, a gente está vendo aqui, o governo da igreja pertence a Cristo. A instrução da igreja pertence a Cristo. O ensino da igreja pertence a Cristo, pertence à sua divina majestade. Que do seu trono de glória, então, Cristo subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e está lá em um trono de glória no qual ele recebeu, ou que indica ele ter recebido todo o poder nos céus e na terra. Ele o faz por sua palavra, por seu espírito, mediante o ministério de homens. E assim ele exerce imediatamente a sua autoridade. Então, é, isso aqui é um ponto que até volta e meia. Será que eu consigo grifar isso aqui? Consigo? Opa! Então, essa parte aqui é uma parte que até consegui, né? Não tá dando muito certo o grifo. Essa parte aqui, ela, até mesmo em exposições ruins do calvinismo, né? Ela vai causar algum estranhamento, porque você tem um governo mediato, você tem um governo que
passa por homens. Você tem um governo absoluto, um governo diante do qual não existe nada que saia do controle dele, diante do qual nada é feito ah, alheio à vontade e ao decreto divino, a partir desse trono de glória. No entanto, a ação que isso faz no mundo, ela é imediata, ela passa por homens. Por homens que volta e meia serão fiéis e volta e meia não serão fiéis para com as ordens desse monarca. E, no entanto, esse governo, essa instrução e esse ensino, ele passa pela palavra do Senhor, então, segundo aquilo que está escrito e contido nas Sagradas Escrituras, trazido ao coração dos homens, que é um coração pecaminoso, que é um coração duro, que é um coração difícil de lidar, mas ele chega a esse coração através do Espírito, mediante obras feitas por homens. E até é uma questão, né, que dentro de muitos círculos de ordem pentecostal, especialmente, você vai ter eh, uma, uma ênfase ou uma busca muito grande por experiências individuais, né? Ou até mesmo certos exemplos da instrução e do ensino do Senhor que provém de meios que não passam por homens, né? E embora eu creia que isso seja possível e aconteça, e acontece diversas vezes na palavra, no sentido de você ter instruções de Deus, você ter convencimentos que o Senhor traz, insights que o Senhor traz e certos elementos que provêm diretamente do Espírito. O modo ordinário que isso acontece é através do ministério de homens, é através de pessoas que, e mais uma vez, biblicamente, o ministério, ele é um ministério da palavra e dos sacramentos. Ele é uma coisa mística, ele é uma coisa que o resultado daquilo é maior do que o ato propriamente que acontece ali. No entanto, esse governo, então, ele passa por esse ministério, que é um ministério de homens. E assim a autoridade de Deus, ela é executada, ela é exercida mediatamente. Isso quer dizer o quê? Que tem um mediador, que tem uma pessoa no meio, né? Que tem um mediador, né? Um middleman, né? Então, dessa maneira, ele exerce a autoridade de aplicar disciplina, de pregar a palavra, de evangelizar, de administrar a igreja. Ele o faz através de homens. E aqui é também um ponto importante: existem algumas tradições dentro da igreja reformada, dentro da história, né, da reforma, do movimento reformado dentro do protestantismo, que você tem, inclusive, para a pregação dos pastores, o uso da toga, que era uma coisa que simbolizava o momento de autoridade que ele tinha ali para pregar como sendo a voz do Senhor para os homens. E, então, isso durante o culto público. Durante a reunião do conselho, você tem homens que estão ali autorizados pelo Senhor para tomarem decisões no nome dele. O que é uma coisa assim, absurda para o pensamento humano, mas que é real, né? Então, por exemplo, né, muitas vezes em diversos tipos de reuniões, né, de presbitério, de conselho, você começa a reunião orando a Deus e pedindo que as decisões ali tomadas sejam da vontade dele, né? Elas são, elas serão. E isso é parte parte da responsabilidade que os presbíteros, os pastores, geralmente não entendem. O peso que é a autoridade que está sendo executada ali.
E eu ia comentar sobre o uso da toga, e aí no conselho, em muitas tradições, você tinha também vestimentas que os presbíteros, ali docentes e regentes reunidos em conselho, eles utilizavam enquanto estavam na reunião. Então, em certos momentos você tinha, certas roupas, né, que eram colocadas, só que especialmente você tinha um chapéu, né, você tinha um chapéu em específico que eles colocavam, enquanto estavam na reunião do conselho, porque aquilo era um modo deles se lembrarem que naquele momento, naquela reunião, eles estão debaixo da bênção de Deus para tomarem decisões e aquilo que eles fizerem será feito no nome do Senhor, de modo que as decisões que eles tomarem, em última instância, serão as decisões que o próprio Cristo decretou para aquela igreja. E quantas vezes em reuniões eu já presenciei justamente isso, aquela oração de Senhor, que as decisões tomadas aqui sejam do teu agrado. E aí o pessoal vai lá e começa a falar bobagem, falar abobrinha e tomar tudo que é tipo de decisão que o nosso relativas às quais muitas vezes o nosso Senhor ordenou justamente o contrário daquilo, né? E isso tem provas históricas, né? Só você estudar documentalmente diversas decisões conciliares que foram tomadas ao longo da história. Mas eu comento isso porque é, tomar decisões que no final são as decisões do Senhor é uma coisa que está implícita naquela reunião. Então é uma coisa muito séria, uma coisa de uma seriedade, né, absurda. E não somente isso, né, mediante o ministério de homens, não somente imediatamente ele exerce a sua autoridade, mas ele torna efetivas as suas leis para a edificação e estabelecimento do seu reino. Então, eh, querendo ou não, ou melhor, falando em voz alta ou não, no Brasil, a experiência reformada, ela tornou-se secular ao extremo e liberal ao extremo, né? Liberal no sentido teológico propriamente. Porque, geralmente, a opinião mais leve, a opinião mais sossegada que você pode tomar relativa a matérias de escatologia, matérias de doutrina, matérias de interpretação bíblica, geralmente vai ser a interpretação menos mística, a interpretação menos, hã, eu ia dizer espiritual, só que esse termo hoje se tornou uma coisa muito diferente. Eu acho que místico é um termo interessante para se usar. Muito da vida da igreja, muito, do modo de existência, de ação, do modo, de vida da igreja, tornou-se retirado, exaurido de um componente espiritual que está ali. A gente acha que o pastor sobe no púlpito e ele é um orador, e a gente cobra ele se ele foi um bom orador ou não. A Santa Ceia, ela é uma refeição que a gente faz e que nos lembra de Cristo. E a gente pode até falar que existe um aspecto espiritual ali, no entanto, eh, as consequências práticas de ações místicas, a gente foge delas. Inclusive, né, talvez o texto relativo ao qual eu mais tive, backlash, eu mais tive, como é que chama? Pessoas que realmente ficaram ofendidas comigo por conta de uma leitura natural do texto, é o texto que está em Romanos 11, né. Não, Romanos 11 não, perdão. Eh, meu Deus, eu sou pastor e esqueci desse texto. Primeiro aos Coríntios 11, né. Instruções quanto à celebração da ceia do Senhor, aqui está. Esse aqui é o texto que até hoje, assim, mais causou aí bafafá entre pessoas ao meu redor. Mas uma das coisas naturais desse texto é que Paulo está dizendo: olha, eh, o nosso Senhor nos ensinou como é que a gente eh, celebra a ceia e a gente passou isso para vocês. O que a gente passou foi isso aqui, né? Então, comer do pão, beber do vinho.
Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão de que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, não poucos que morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Isso aqui é um texto que ele vai dizer o seguinte: uma das consequências de você, participar indevidamente da ceia, uma das consequências possíveis é a morte. Uma das consequências possíveis é o enfraquecimento espiritual, uma das consequências possíveis é adoecer. E Paulo está dizendo: "Ó gente, não é nem surpresa. Vocês estão fazendo isso de qualquer jeito, estão vivendo aí de qualquer jeito, ah, o momento, né, da comunhão na mesa do Senhor, e obviamente não é de se espantar que alguns de vocês estão doentes, outros aí, qualquer coisa que acontece, o cara já fica depressivo, já fica mal, já parte de ir na igreja, e não há poucos que morreram, né. Então, assim, a seriedade que existe na ceia é tal que, é possível que o uso indevido da ceia traga a morte. E aí eu completo isso dizendo: "Quem dirá dos presbíteros e dos pastores que apoiam a incorreta administração da ceia?" A incorreta administração da ceia, que é, uma das coisas que a gente vai ver posteriormente, né, inclusive dá até para pesquisar aqui, né, se a gente abrir a Constituição, o princípio de liturgia, o código de disciplina, epa, calma aí que esses 2 aqui não abriram. Eu acho que eu tive um problema aqui, não deu certo. Não teremos mais essa pesquisa aqui, enfim. Mas uma das coisas que está em absolutamente todos os documentos, eh, pertinentes a isso, de todos os documentos da IPB, que você vai encontrar na Constituição da IPB, você vai encontrar nos princípios de liturgia, você vai encontrar na Confissão de Fé de Westminster, no Catecismo Maior, no Catecismo Breve, uma das coisas que você vai encontrar em todos esses elementos é que os elementos da ceia são o pão e o vinho. Então, se você fizer com um dadinho de tapioca e com suco de caju, suco de jabuticaba, está errado, porque os elementos são estes dois e não são outros, é o pão e é o vinho, né? Então, assim, eu não me compadeço em absolutamente nada, né, do missionário que vai lá, tira foto da tribo indígena com o iPhone dele e fala: "Não, porque aqui a gente foi obrigado a fazer a Santa Ceia com qualquer coisa, né, com Fanta uva e com Fanta laranja e com mandioca molhada na água, né, de pão", né. Ah, não me compadeço em nada, porque é uma perversão daquilo que é a ceia do Senhor. É uma perversão. Dadinho de tapioca não é pão, né. Você pode fazer um pão que não seja de trigo? Pode, é possível. No entanto, você vai ter, ó, você pega o negócio da mão: "Eu tô comendo pão, é pão isso aqui?" "É." "Isso aqui é vinho?" "É." Ou se não é vinho, não tá errado. É, ponto, é isso aí, né. E eu comento isso sobre essas questões místicas, porque uma questão semelhante acontece dentro do conselho. Uma questão semelhante acontece dentro da pregação. Uma questão semelhante acontece na comunhão da igreja, quando ela se junta para partir o pão, quando ela se junta para ouvir a palavra de Deus, quando ela se junta para ser edificada e cujo reino, então se estabelece. Artigo 10. Na qualidade de rei, Cristo tem dado à sua igreja oficiais, oráculos e ordenanças. Então Deus, Cristo, ele entregou oficiais, a pessoa que você, se pegar o seu celular, tá escrito presbítero alguma coisa, ou pastor alguma coisa, você liga para ele, ele é oficial. Então, é, 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 é é um dos elementos que foi dado. Oráculos são as visões e as profecias que se contêm dentro da lei, dentro da palavra de Deus, e as ordenanças, as leis, ativamente proferidas, nas quais Deus diz: "Faça dessa maneira, não faça daquela". E ele tem ordenado especialmente nela. Então, dentro daquilo que a gente tem
do que nos foi dado pela lei e pelos profetas. Então você pode ler oráculos e ordenanças como profetas e lei, né? E pelos oficiais, os pastores, os ministros, os mestres, presbíteros que em toda a história da igreja a interpretaram, observaram e dela entenderam, nos passaram, e a gente pode então concordar com o ótimo trabalho que foi feito, né? Ah, especialmente o que se depreende disso é o sistema de doutrina, então as doutrinas da igreja, então aquilo que a igreja confessa como sendo verdadeiro. Dentro da doutrina do livre exame das escrituras, muitas vezes a gente pensa que a gente pode interpretar o que a gente quiser das escrituras, né? Ah, você tem esse direito, mas não dentro da igreja, né? E é mais uma coisa que eu retorno ao sistema de catolicidade, ao sistema de um pensamento católico reformado, é no seguinte sentido: de onde vem a opinião teológica que eu tenho? De onde vem a doutrina obscura que eu estou professando agora? Isso vem de um entendimento unificado da igreja, no sentido de, em toda a história da igreja, você seria um ente estranho por conta dessas posições modernas que você tem, ou você conseguiria congregar e conseguiria obter, né, conseguiria participar do corpo de Cristo em todos os tempos? Porque hoje, né, e mais uma vez eu retorno à questão boomer, né, uma teologia boomer, ah, um modismo boomer é justamente pegar aquilo que estava no passado e dizer, isso aqui é coisa de velho, vamos começar de novo. O que que dizia, o que que é esse sistema passado? Não sei, mas eu quero fazer um negócio novo. Porque a gente tem que fazer um louvor para os jovens. Gente, sumiu os jovens da igreja, né? Historicamente, na Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje, um meme da Igreja Presbiteriana do Brasil é que só tem criança e velho. Hoje é o que está na boca do povo. Mas especialmente na década de 90 você teve muito desse movimento, tipo, ai, vamos parar com esses hinos de velho e vamos cantar agora os nossos hinos, os nossos cânticos modernos do rebanhão, né? E aí o pessoal, e aí essas mesmas pessoas continuaram fazendo isso até hoje, né? Inclusive, em algum momento eu vou expor aqui também, eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi chamado Como Tornar-se um Gostosão Teológico, né? Que é uma paráfrase de um outro texto, de um texto escrito por um filósofo, mas aplicado à vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Mas a questão é, você tem esse movimento boomer, essas pessoas que queriam acabar com aquilo que veio do passado e começar de novo, né? E aí hoje eu me pergunto, as coisas que a gente faz, o modo que a gente pensa, a doutrina que a gente professa, ela é um sinal da fé histórica ou ela é somente um modismo que a gente tem hoje, que a gente prefere só porque a gente está na vibe? De modo geral, é a segunda opção. Hoje a gente vive pela vibe. As mulheres podem pregar na igreja por causa da vibe. As mulheres não sei o quê por causa da vibe. A igreja tem que ser assim por causa da vibe. A gente não pode fazer Santa Ceia todo domingo por causa da vibe. E é assim. O pessoal vai vivendo na vibe e muitas vezes quem está dominando a vibe do negócio é Satanás. Introduzindo muitas coisas na igreja que não deveriam. Tem ordenado especialmente no sistema de doutrina, sistema de governo, sistema de disciplina e o sistema de culto. Então, essas são quatro coisas que, assim, faça isso e você vai ser feliz, né? Então, continuando a resposta, né? A pergunta era, pastor, como é que eu vou para uma igreja boa? A primeira resposta foi, observe a comunhão dos santos e observe a instrução. O que está expressamente designado na Escritura são o sistema de doutrina. Então, doutrinas fundamentais da igreja estão expressas e estão ali na cara para você ver. E tem certas coisas que você não tem o direito de discordar, certo? Doutrinas relativas à natureza de Cristo,
doutrinas relativas à Trindade, doutrinas relativas à morte e ressurreição de Cristo, doutrinas relativas ao nascimento de Cristo, doutrinas relativas à divindade do Espírito Santo, à divindade de Cristo, à divindade do Pai, doutrinas relativas ao modo como o pacto do Senhor se expressou durante a história. Isso aí não se negocia. São pontos fundamentais e pontos doutrinários, são pontos que são eh, finais, certo? E o sistema de governo da igreja está expresso na Escritura. Eu acho que não vai ter ninguém. Então, por isso, quando vai falar sobre o governo presbiteriano, inicia-se com essa eulogia, né, essas boas palavras para Cristo, essa exaltação a Cristo, porque eu acho que você vai olhar e dizer: olha, Jesus Cristo é o Senhor e é o Rei de toda a igreja, ele que governa e é ele que é a autoridade máxima aqui, que assim, qualquer coisa que a gente fizer, a gente tem que fazer segundo o que ele está ordenando. Você não pode discordar disso, né? Questões relativas à disciplina da igreja, que continua aqui no texto. Então, que é uma das coisas que se perdeu hoje, né? Então, é uma das coisas que inclusive eu me pergunto, né? Hoje a gente está à beira, e eu acredito que vai acontecer isso mesmo, a gente está à beira de flexibilizar a doutrina da pregação dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil por conta de certos movimentos feministas que existem hoje dentro da igreja. E é por conta disso, e quem sabe a gente, eu até analisa alguns documentos com relação a isso para demonstrar que são movimentos feministas, né, no seu vocabulário, na sua base filosófica e tal. Mas, você tem uma pregação, então, que muitas vezes está fraca. Então, você está permitindo pessoas que não possuem a ordenação e o chamado necessários para a pregação da palavra. Você tem, na plena maioria dos lugares, uma santa ceia que é servida de modo impróprio, e você tem uma quase completa abolição da disciplina eclesiástica. Hoje, ser disciplina é basicamente sinônimo da menina engravidar. Aconteceu isso, será disciplinado. Caso contrário, bota para debaixo dos panos, depende de onde que vem, depende do que é e tal, né? Mas esses 3 pontos, né, dentro da teologia sistemática são as 3 marcas de uma igreja verdadeira. Então, mais uma vez respondendo a pergunta, onde que eu acho uma igreja boa? Púlpito, disciplina e ministração dos sacramentos. São esses 3 grandes pontos que vão definir, uma igreja fiel. E disciplina está aqui e culto, né. E na IPB, posteriormente, né, a gente teve, dentro dos documentos que a gente tem códigos, né, então o Código de Disciplina e a CI, né, a Constituição Institucional, né, o Código, Constitucional, que são esses 2 documentos, e a gente vai ter os modelos. O modelo de estatuto da igreja local, do presbitério, do sínodo, de junta, diaconal, de presbitério, né, não, tá duplicado, né? Mas e princípios de liturgia, né? Que ele não tem hoje essa força constitucional da mesma maneira e ele traz algumas linhas guias para o culto. No entanto, observando a Constituição Red Pill, né? O culto ele entra especialmente como sendo aquilo que está ordenado ah, pelo Senhor, que é uma das coisas mais evidentes e óbvias na história da igreja. E uma das coisas que eu comento sobre isso é que em um movimento anticatólico, e assim, com a maioria dos movimentos, inclusive de movimentos que eu discordo veementemente, até um movimento em específico, eu até já escrevi um livro contra ele, eu não tenho tanto problema com a pessoa defender um ponto dentro daquele movimento. Eu tenho problema a pessoa fazer isso de modo burro, a pessoa fazer isso de modo ignorante, fazer isso de modo ah, com ignorância, né? Por quê? Semelhante a isto, né? ah, eu não tenho problema com um movimento anticatólico. Eu tenho um problema quando ele se torna um movimento burro.
Então, por exemplo, né, a gente tem um documento que está sendo enviado agora para o Supremo Concílio que pede a modificação do credo apostólico. Pede a modificação. Preciso bater na mesa. Pede a modificação do credo apostólico, porque do jeito que tá muito católico. Então, para a gente trocar, a gente não dizer o seguinte: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. A gente não pode dizer que eu creio na Santa Igreja Universal. A gente tem que modificar, e é uma modificação, porque ao invés de você ter um outro elemento que está sendo trazido, aquilo se torna uma cláusula positiva explicativa, né? Porque pede-se que seja trocado para crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, na vida eterna. Amém. Então, que a comunhão dos santos é a Igreja Universal, a Igreja Católica. Mas tá muito católico. Então, já era isso, né? A gente não pode dizer eu creio na Santa Igreja Católica. É muito católico isso aí, vamos dizer que na Santa Igreja Universal. Não pode nem dizer que eu creio na comunhão dos santos. E que a gente já viu aqui, por esse texto do livro de hoje, acho que já está demonstrado aqui que é óbvio que uma das coisas claras da vida cristã é a comunhão dos santos, é os santos estarem reunidos, ajuntados dentro da comunhão. E eu particularmente defendo que essa comunhão ela tem que acontecer com a Santa Ceia, porque biblicamente, comunhão é o momento da sagrada comunhão, e eu acredito que o momento de comunhão da igreja, sempre que a igreja se reúne em ato de culto, deveria reunir-se também para o partir do pão. Creio, junto com João Calvino, que essa é uma expressão correta do modo que deve ser a vivência da igreja. Mas, eu ia falar sobre o sistema de culto que geralmente, ou muito, assim, a maioria das pessoas da IPB, se você pegar e bater a IPB no liquidificador, o membro médio ali, o membro que vai sair do liquidificador ali, ele não vai se sentir bem em um culto tradicional, porque ele acha muito católico, né? Então, mais uma vez, não tenho problema com o movimento anticatólico, mas tem certas coisas que não dá para engolir. A gente tem um modo de culto que ele foi seguido por 1900 anos dentro da história da igreja. Quase até um pouquinho mais, né? Aí ali, a partir da geração boomer, o pessoal quis mudar tudo e agora não, vamos sentar numa cadeira, vamos parar de usar toga, vamos fazer isso, fazer aquilo, pintar a parede da igreja do jeito tal e tal, 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 tal. E assim, eu sou muito mais, como é que fala? Eu apanho de tudo que é canto, né? Eu apanho do pessoal super tradicional porque eu não tenho tanto problema com a parede preta. Eu apanho do pessoal da parede preta porque eu defendo o modelo tradicional. No entanto, e a minha questão não é nem com uma síntese sobre isso, mas a questão é uma fé católica. A questão é, se você tem um modelo de reunião dos santos, e que assim, eu não vou nem dizer que é assim por 1900 anos, porque esse modelo é um modelo muito mais antigo. É um modelo que vem desde a época do judaísmo, é um modelo humanitário, do modo de instrução do povo de Deus. Um modo hierárquico, um modo com decência, com ordem e tal. E aí agora, o meu problema é, se você a sua concepção de culto, a sua concepção daquilo que é a expressão visível da fé da igreja, na sua reunião solene, está de acordo com aquilo que toda a humanidade antes de você observou? Toda a humanidade salva, todos os santos antes de você observaram? Não é literalmente para perguntar todos, mas está de acordo, ela se sustenta quando você coloca toda a história humana diante dela? Isso é uma coisa muito séria. E eu conheço igrejas que não precisa ter o púlpito, que é uma espaçonave, a igreja que não precisa ter um púlpito de madeira, a igreja que, assim, tem palco, tudo mais, que tem cadeira, eu falei mal da cadeira, mas tem a poltrona ali, mas que
o modo de culto ali, sim, ele se sustenta diante de uma exposição histórica. Se você chamar ali Calvino, Aquino, Eusébio, chamar ah, elementos da história do cristianismo, elementos da história da fé universal, ele se sustenta. Geralmente nas igrejas, a resposta para isso vai ser não. É possível você ter uma igreja com cara moderna que se sustenta, é possível você ter uma igreja histórica que se sustenta. Só que, de modo geral, o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Então, diante disso, é, era isso que eu queria falar sobre essa palavrinha do texto constitucional culto, né? Tudo está expressamente designado na Escritura, ou dela se pode deduzir por boa e necessária consequência. A essas coisas, manda ele que nada se acrescente e nada se retire. Aqui é outro ponto fundamental da visão calvinista de mundo, né? Que, ah, que é o princípio regulador do culto, é o princípio regulador da vida eclesiástica. A gente não pode tirar nada do que Deus mandou, a gente não pode colocar nada, a gente não pode ficar acrescentando elementos, acrescentando coisas, acrescentando regras, porque no final isso torna-se, né, ah, o movimento do farisaísmo. E eu vou dizer hoje, o que eu enxergo de movimentos farisaístas, farisaico, não sei se farisaico, farisaístas, pode ser farisaístas, dentro ah, da vida da igreja, não é nos movimentos tradicionais. Não é nos movimentos tradicionais. É nos movimentos progressistas. Porque quem quer adicionar elementos, adicionar coisas para dizer que é pecado, adicionar até sacramentos. Uma das coisas que eu digo, a concepção que muitas pessoas têm sobre, aspas, aceitar a Jesus, e a partir dali a pessoa estar salva, coisa assim, é uma visão sacramental. Aceitar a Jesus tornou-se um sacramento escondido dentro da igreja. Tornou-se em vias práticas um sacramento. Porque você vai lá num evangelismo, você vai lá fazer evangelismo de rua, coisas assim. O pessoal gosta de fazer isso, coisa de boomer também. Vai lá ver, coisa de boomer. Por quê? Porque funcionava na década de 90, hoje não funciona mais. Só que aí o pessoal passou, os boomers passaram tanto tempo falando na igreja que, olha, esse é evangelizar, é você ir bater na casa da pessoa, evangelizar é a gente pegar um ônibus e ir daqui para Pacaraima para a gente bater nas portas lá e fazer as pessoas aceitarem Jesus. O pessoal ficou tanto tempo dizendo isso que hoje não pode voltar atrás e não, cara. Isso é um negócio que funcionava na época e evangelismo hoje deve se manifestar de outras formas. Eu particularmente acredito nisso. Eu acredito que, exceto, assim, se na sua cidade dá certo, amém. Se você for para uma cidadezinha de interior, para algum lugar lá, você fez isso, deu certo, amém. Show de bola. Mas eu acredito que para a maior parte, da vida, ah, nas últimas décadas, isso aí já não funciona mais. Você ir de casa em casa, bater de porta em porta, do mesmo modo que antigamente funcionava você ir na praça, pegar um banquinho e começar a pregar, antes funcionava legal, amém, era bom que fizesse isso. Hoje não funciona mais. E certas coisas que hoje funcionariam, a gente tem medo de testar. Mas enfim. É, o modo de farisaísmo hoje, eu acredito que se aponta mais em movimentos progressistas, porque justamente a ideia de progressismo é trazer algo novo. E também a essas coisas o nosso Senhor manda que nada se retire. Então, certas coisas que a gente precisa fazer, então, como eu comentei, por exemplo, a disciplina eclesiástica. Em muitas igrejas, a disciplina e a manifestação verdadeira da disciplina acabou, foi embora, né? Então, no meio reformado, ou pelo menos uma década atrás, quase uma década e meia, né? O que era falado muito era sobre o culto reformado. Mas o que existe um modelo regulador do qual não se pode nem adicionar e nem remover é o sistema de doutrina, o sistema de governo, o sistema de disciplina e o sistema de culto. Então, estamos tratando de coisas sérias aqui. E o último capítulo, último artigo desta aula, artigo 11. Depois de subir ao céu,
Nosso Senhor Jesus Cristo está presente com a igreja por sua palavra e seu Espírito, e por esse mesmo Espírito Santo aplica eficazmente aos crentes os benefícios de todos os seus ofícios. Então, o nosso Senhor, ele, segundo a promessa dele, ele não nos deixou órfãos, mas nos enviou um consolador. Então, ele está presente com a igreja. E aqui, mais uma vez, a primazia da palavra, através da palavra, né? Tem uma frase que eu não sei quem que é o autor, eu sei a quem é atribuída, mas não sei, enfim. Quer ouvir Deus falar com você, lê a Bíblia. Quer ouvir Deus falar com você em voz alta, lê a Bíblia em voz alta, né? Me disseram que é do Reverendo Augusto Nicodemos essa frase. Mas é isso. Jesus Cristo está presente conosco, ele fala a nós através da sua palavra e através do seu Espírito, né? Através daquilo que ele nos constrange, nos compunge, através daquilo que ele nos ordena, através daquilo que ele nos abre o entendimento para entendermos e compreendermos, e sem o qual, sem espírito sem o qual, nós não entenderíamos absolutamente nada sobre o que ele nos deu, né. E por esse mesmo Espírito Santo, ele aplica eficazmente aos crentes os benefícios de todos os seus ofícios. Então, para que que existem os oficiais? Para o benefício da igreja. Para que que existem os ofícios hoje dentro da igreja, os ministérios dentro da igreja, que é o ministério da palavra e o ministério do sacramento. Se você tem um ministério aí de brincar de bambolê com crianças na rua e depois fazer um lanchinho e ler a Bíblia, isso é uma ação que você faz, são dons que você tem, isso são. Você pode pensar num monte de adjetivos para isso, só que na Bíblia, ministério é da palavra e é o ministério dos sacramentos. Então, o nosso Senhor, ele aplica aos membros o quê? Os benefícios de tudo isso. Então, você ter uma igreja presbiteriana é uma bênção, é uma coisa que vai beneficiar a igreja. Você ter uma igreja na qual você segue a lei de Deus, você aplica corretamente, edifica o povo de Deus, isso é uma coisa que vai beneficiar a igreja. Então, toda essa ordem, essa estrutura, e outra coisa, a correta administração da disciplina é também algo que vai beneficiar os membros da igreja. Então, tudo isso, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está estudando, tudo que a gente está pensando aqui, está sendo comentado, a correta aplicação e implementação disso é para benefício do povo de Deus, para beneficiar o povo de Deus. Terminamos aqui, então, primeira sessão, né, que falava sobre o governo, né? Terminamos essa parte, iremos então logo em seguida para a Igreja Visível. Que Deus os abençoe. Sou o Reverendo Samuel. Precisando, deixa um comentário aí. Tudo de bom. Abraço.